É nosso convidado João Massano, é presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Boa noite, bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade. Hoje ouvia uma constitucionalista lembrar que o perdão não é um direito dos reclusos, mas sim uma clemência, uma tolerância, quase uma caridade para o recluso. Num Estado laico, é fácil entender esta amnistia porque o Papa vem a Portugal? Eu ainda me lembro de 82, em que houve também uma amnistia similar, porque também se entendeu que naquela altura aquele evento por si, devido à sua grandiosidade, justificaria este tipo de atitude do governo. Não é inédito, mas o que eu pergunto é, no dia de hoje, é fácil entender? Eu acho que a maior perplexidade até decorrerá da idade, porque não se percebe muito bem, no entanto, percebe-se que se cola àquelas idades, porque são as idades que são abrangidas pela Jornada Mundial da Juventude, mas depois a pessoa que terá mais um dia ou dois do que o patamar máximo já não tem esse acesso. Não é muito fácil de compreender, até porque, falando sem clemência, medida discricionária, etc., mas também temos um princípio da igualdade. Ora, como é que se jogam estas duas situações? É uma situação que a Assembleia da República, creio que ainda vai ponderar quando fizer a discussão da proposta do Governo. Então pensa que deveria ser para todos? Eu acho que, pelo menos, deveria haver um critério que objetivamente permitisse distinguir setores da sociedade portuguesa ou dos reclusos portugueses para que, objetivamente, se são estes e não aqueles. Agora, até 30 têm, depois de 30 já não têm. Há uma discriminação que não me parece, e aliás o professor Vitalino de Canas dilo também, que não me parece ser muito consistente e até algo frágil e não muito diria eu, consentânea com o princípio da igualdade constitucional. Mas tendo em conta que é a Jornada Mundial da Juventude e que o principal público são precisamente os jovens, nem aí encontram uma justificação para esta baliza? Não entende que seja preciso balizar? Eu entendo que seja preciso balizar, acho que o critério da idade não é suficientemente forte para discriminar uns em relação aos outros. Mas também há crimes que não estão naturalmente abrangidos. Há crimes que não estão abrangidos e eu não me esqueci da pergunta da laicidade e também lhe queria responder a essa porque, como sabemos também, há quem entenda que não é o evento nem o caráter religioso que está em causa, mas estão só um evento que acontece em Portugal e que por ocasião desse evento se concede esta amnistia. E aí não há intervenção da Igreja, etc. Mas também há quem diga que, ok, isso é verdade, mas o fundo é o evento religioso. É a propósito da vinda do Papa. E é a propósito da vinda do Papa e quem não estiver inserido na religião católica pode não ficar muito satisfeito e dizer, mas que Estado é este que diz que é laico e que depois há um acontecimento religioso e faz isto? E se houver de outra religião, o que é que se fará? Esta é a questão que se coloca. Em relação aos crimes, eu compreendo que haja crimes que estejam aqui abrangidos, são aqueles crimes até aos 8 anos, com algumas exclusões. Pode-nos dar alguns exemplos dos crimes abrangidos? Eu diria que aqui o que estará essencialmente em causa nos crimes abrangidos é fácil de ver porque estamos a falar de situações não muito graves, contraordenações e ilícitos disciplinares, etc. Mas, por exemplo, queria salientar que me parece mais do que o que é abrangido até aos 8 anos, porque estamos a falar do perdão de 1 ano, furtos menores, etc. Não estamos a falar de crimes de sangue, nem outros igualmente graves e com grande alarido social, mas há um que me desperta particular relevância por ser um crime que não é assim socialmente muito valorado, mas que tem a ver com uma política legislativa que é a questão das contraordenações rodoviárias sob o efeito do álcool, que de facto, como se pretende penalizar esse tipo de condutas e se pretende reduzir a sinistralidade rodoviária, esse não estará abrangido e faz sentido que não esteja. É uma questão de política pública. Tal como há corrupção, tráfico de influências, peculato, por exemplo. E já para não falar naturalmente homicídio e violência doméstica. E desculpe me interromper, mas para não dizer que há um partido no espectro político português que entende que a amnistia nunca deveria ser concedida, como os que é o Chega, que entende que é frontalmente contra a amnistia. Portanto, é uma questão de política do próprio partido que está no poder neste caso. Mas como é que a Assembleia da República terá chegado, que pensamento é que terá tido para chegar aos crimes incluídos e excluídos e à idade? O que é que lhe parece que tenha estado aqui por trás? A idade é, obviamente, tentar ligar à Jornada Mundial da Juventude e ao facto de, neste caso, estarmos perante jovens entre os 16 e os 30 anos. Obviamente que sim. E depois é o tal intuito que se associa ao papado
do atual Papa, que é a reinserção social dos reclusos, tentar ressocializar a juventude, e é por aí que se tentou, creio eu, construir este naipe de crimes que estão abrangidos. E qual é a posição da Ordem dos Advogados? Eu, enquanto Conselho Regional de Lisboa, nós não tomamos posição, porque quem emite esse tipo de pareceres então, é o Conselho Geral. Eu digo-lhe a posição do Conselho Geral, que é favorável, e entende que este diploma não tem qualquer problema. Na minha posição, eu acho que a idade deveria ser ponderada. Muito sinceramente, acho que tem alguma razão o protesto que referiu dos reclusos. Acho que, desde que cumpram os requisitos objetivos em termos de crimes, creio que deve ser ponderada aqui com alguma boa vontade, e o alargar. E o seria número, muito aumentado, muito maior muito também. Seguramente. Mas também não nos podemos esquecer de uma coisa, é que todos os anos, por altura do Natal, há indultos concedidos pelo Sr. Presidente da República. O atual Presidente da República já concedeu 47 até à presente data. Portanto, não é uma situação nova, é algo que aconteceu na Covid-19, também aconteceu. Também houve uma amnistia para impedir o alastrar. Mas isso era para libertar um pouco para libertar as cadeias, e havia um fundamento objetivo, que era preservar a saúde dos reclusos e impedir o alastramento da epidemia. Só para, antes de passarmos para o próximo assunto, para clarificar, é o perdoar de 1 ano numa pena de até 8. Até 8, exatamente. É isso que está em causa. Vou então aproveitar a sua presença para outro assunto recente que está ainda na ordem do dia. O Governo aprovou recentemente a alteração dos estatutos de 12 ordens profissionais. A Ordem dos Advogados é uma delas. Uma das novas medidas, e é uma também das que está a ser mais falada, é o facto dos estágios a serem remunerados com o salário mínimo para o trabalhador, para a entidade empregadora, os 950 euros é o valor que passará a ter um estagiário na sua empresa. A Ordem dos Advogados obriga um jurista a ter um estágio na Ordem. Que impacto é que isto terá? Estão cientes que agora poderá ser mais difícil encontrar um estágio, algo que é obrigatório para entrar na Ordem? Neste momento o Conselho Regional tem mais de 900 estagiários. Tenho a certeza absoluta que, se já vigorasse esta proposta, esses 900 estagiários não estariam na Ordem, porque não teriam patrono. Não nos podemos esquecer que nós estamos a dizer a alguém que estamos perante uma classe que tem mais de 80% em prática individual e que passa por muitas dificuldades que têm sido conhecidas e têm sido comentadas para pagar a Caixa de Previdência, para pagar as cotas da Ordem. Agora, de repente, vamos dizer a uma pessoa que tem um escritório em prática individual que vai pagar 950 euros a um estagiário que vai aprender. O que eu creio é, e isto tem que ficar claro, é justo haver uma remuneração. O que eu não acredito é que a maioria da classe que está em prática individual tenha capacidade económica. Claro que há casos de abuso, há pessoas que abusam, que têm possibilidades e não pagam, mas creio que grande parte não terá capacidade económica para isso, e que o que vai acontecer é que os estagiários cada vez mais terão dificuldade em arranjar estágio. E a pergunta que eu coloco é: se o estagiário não arranjar estágio, há uma norma no nosso estatuto que diz que a Ordem tem que arranjar estágio. O que eu pergunto é: como é que vamos obrigar um advogado a pagar 950 euros para dar formação a alguém sem apoio do Estado? Porque é que a Ordem dos Advogados e a advocacia é discriminada em relação às outras profissões? Todas as outras profissões, inclusive a grandes companhias, grandes sociedades, grandes empresas, têm o apoio do IFP, têm bolsas do IFP durante o estágio, podem ter estagiários durante 1 ano e o valor é pago pelo IFP em parte. Porquê é que a advocacia é excluída? Qual é a razão? Para proteger os alunos, a Ordem pensa mudar essa obrigatoriedade de alguém que queira entrar na Ordem dos Advogados e assim tornar-se um advogado, passar de jurista para advogado, ser alterada? Pensam nisso? Deixar de ser obrigatório? Ou outro tipo de mudança para não obrigar os escritórios ou individuais a pagarem a todos Eu os creio que a advocacia, como qualquer profissão do tipo da nossa, como os médicos, por exemplo, também têm que ter estágio. A advocacia, quando uma pessoa sai da Faculdade de Direito, tem a teoria, não tem a prática. Desde sempre, as profissões, para serem bem desempenhadas, têm que ter um período de estágio. E a advocacia tem, porque uma coisa é ler nos livros, outra coisa é ver nos tribunais o que acontece. É ver no dia-a-dia com as pessoas, com os cidadãos. Mas isso é também noutras profissões? Claro que sim, claro que sim. É óbvio que, neste caso,
a prática do foro, certos costumes, a forma como se deve atender a um cliente, é muito mais fácil e deve ser sempre acompanhada por um advogado mais velho que, no fundo, introduza na profissão e auxilie nas tradicionais dificuldades que todos temos no início. João Maceno, obrigada por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Até uma próxima.